Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e hoje nós estamos em mais uma contagem regressiva para o exame de ordem. Estamos sim! Hoje é o nosso dia 6, faltam 6 dias para o exame de ordem. Então praticamente nós temos só essa semana para a gente se dedicar e chegar lá. E eu agora falando com o pessoal que me segue e falando com o pessoal treinado, que hoje eu não mandei mensagem, vocês sabem que eu testei positivo para Covid, tô me recuperando, tem dias que você fica melhor, tem dias que dá uma caída, né? E tudo isso fez eu refletir para conversar com vocês sobre essa semana. Por quê? Essa semana de véspera de OAB é uma semana sempre muito polêmica, sabe? Não só eu posso ter ficado doentinha, mas de repente muitos de vocês também. Ou então a gente não tá doente, mas a gente se sente doente. E quando a gente fala que a gente tá doente, a gente pode estar doente não só de físico, mas também de mente. Como a gente tá no nosso último sprint, a gente precisa se nutrir. Né? Assim como quando a gente não tá bem, a gente precisa se nutrir. E se nutrir de coisas boas, de coisas positivas, né? Então, a minha pergunta dessa semana, que tá uma semana tão polêmica, e nós vamos falar de algumas polêmicas e colocar aqui pro exame de ordem, pra nossa prova, né? É pensar o que eu ando vendo, né? O que eu ando ouvindo, o que eu ando fazendo e até o que eu ando falando, né? Será que essas palavras que eu venho falando, as pessoas que eu venho escutando, elas estão me colocando para frente ou estão me colocando para trás? Sabe, gente, em véspera de OAB, como a gente agora uma semana antes, parece que a gente está num campo minado, é muito louco. Parece que a gente está assim, realmente numa guerra pisando em ovos, porque sempre tem alguém para falar alguma coisa que desestimula a gente, ou sempre tem algum recado, né, alguma novidade que de repente pode nos desestimular também. E a gente precisa seguir em frente, né? Nós vamos seguir em frente. Isso está mais que decidido. Isso precisa estar decidido para você também. Seguir em frente, apesar dos pesares. Né? A gente vai fazendo do jeito que dá. Então, tem até uma frase que fala, né? Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, vá mais devagar, enfim. Eu tô adotando isso esses dias e eu espero que todo mundo esteja adotando também. Não dá para trabalhar sentado, a gente deita, né? Não dá para fazer prova bunda na cadeira, eu vou fazer de uma outra forma. Não dá para eu manusear o Vademecum como eu gostaria. Eu vou achar um aplicativo que me ajude ou vou achar um Google que me ajude. A gente vai fazendo do jeito que dá. E essa semana é exatamente isso, pra gente fazer do jeito que dá. Eu mandei semana passada uma frase pro pessoal do treinamento, porque ela é muito emblemática no empreendedorismo. E ela fala mais ou menos assim: antes feito do que perfeito. Só que antes feito do que perfeito não é fazer de qualquer jeito, né? E para essa semana segue essa mesma frase. Então eu tô vendo que tem gente do treinamento que entrou aqui, né? Que eu nunca falo horário, mas eu não pedi, mas vou pedir para vocês me mandarem o que deu a nossa última prova, né? Será que essa nossa última prova deu uma melhoradinha ou não deu uma melhoradinha, né? Ou deu uma pioradinha? Não importa. O que importa é que a gente vai fazer a lição de casa que a gente sempre faz, que é o quê? Corrigir a prova com o Vademecum. A gente precisa fazer isso, gente. É um exercício muito efetivo. Depois eu vou até postar, eu dei uma googada e procurei assim, ó, índice sistemático dos códigos. Índice sistemático dos códigos. Você vai entrar numa página, salvo engano, chama alguma coisa Brasil. Ela te ajuda muito a você já achar os artigos de lei ou a canaleta que você está procurando, porque está online já. Então, de repente, para você que está enrolado com isso, seria muito bom, tá? Essa semana não é uma semana da gente se testar, sabe? Porque essa semana a gente está muito tenso, está muito nervoso, é normal, a gente está ansioso pela prova que está chegando. E se a gente ficar se colocando à prova e não for feliz nessas colocações à prova, a gente acaba com o quê? Com a nossa moral, a gente começa a desanimar. E aí a gente começa a achar o porquê que a gente não deveria fazer a prova.
Sabe, gente, o nosso cérebro, ele é muito sossegado, ele é tranquilão. Ele quer a lei do mínimo esforço. É por isso que a gente tem tanta preguiça, sabia? É por isso que às vezes a gente fala assim, vou deixar para depois, vou deixar para em cima da hora. A gente faz isso porque o nosso cérebro, ele foi formatado para fazer as coisas assim, fazer um grande esforço e depois parar. Como era no tempo das cavernas, que eu tinha que comer e aí eu tinha que fazer um grande esforço, parar e ficar lá, igual uma sucuri, né, com aquela carninha dentro de mim, 300 anos e ficar sossegado. E nós fazemos isso ainda. Então o nosso cérebro, ele sempre tenta fazer o mais fácil. Obrigada, Leilinha. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque como ele quer que a gente faça o mais fácil, o que é o mais fácil? O mais fácil é desistir, né? O mais fácil é desistir. Mas a gente não vai resistir a isso. Então, a Leilinha tá falando que procrastina muito. A minha dica da semana, já que a gente tá em véspera de exame de ordem, é a seguinte: eu fiz isso hoje desde cedo, tá, gente? E olha que como eu tô doentinha, eu não trabalhei o dia todo hoje não, tá? Fiquei bem capenga, fui fazendo do jeito que deu, né? Eu ouvi muitas revisões de OAB. Vocês acreditam que eu ouço revisão de OAB? Acredite se quiser, gente. Toda a OAB eu fico ouvindo revisão de OAB dos mais diversos professores. Eu nem tenho professor favorito. Eu vou passando pelo YouTube. Então a dica que eu dou para vocês essa semana seria muito legal, é que você visse as revisões, tá? Para quem está no treinamento, lá dentro do nosso treinamento, tem a semana 4 já, que é a finalização de todos os vademecums. E eu já coloquei os artigos de lei para você dar uma lida se você quiser, tá? Para pelo menos você dar uma lida se você quiser naqueles artigos específicos. E fazer o que já estava sendo feito, que é a nossa bunda na cadeira, leitura, grifo, mapa mental. Mas se sobrar um pouquinho de tempo, vale muito a pena ouvir as revisões, tá? Tem revisão, tem revisão separado por matérias, tem revisão de feitura de questões. O que eu não gostaria é que você se testasse, entende? Não quero. Agora não é hora de testar. O que foi testado já foi para trás e agora não é hora de testar. Mas eu posso estudar com prova. Como é que eu estudo com prova? Eu já falei até com alguns alunos do treinamento sobre isso. Eu pego a prova, já boto o gabarito e faço a leitura, grifo, né? Tiro a gordura e vou direto no gabarito. E aí no gabarito eu já procuro o artigo de lei no vademecum. Esse é um estudo bom. Ele não te desafia, mas faz você estudar. Bom, para eu ir para a segunda parte aqui de tudo, essa semana aconteceram tantas coisas e eu precisava dividir com vocês, né? Essa semana a gente tá com vários assuntos polêmicos aí acontecendo na internet. Eu não vim aqui dar minha opinião pessoal, mas eu vim abstrair as coisas que a gente tá vendo na internet para nossa situação de prova, né? Porque tudo que a gente vê, que acontece para fora, sabe, gente, da gente, a gente não precisa passar pela mesma coisa ou viver pra gente aprender algumas coisas. E essa semana, com essas polêmicas que tiveram, né, de aborto, de julgamentos, né, de uma pessoa que teve exposta a sua intimidade, fez com que eu pensasse bastante em nós. Louco, né? Em nós. Até porque não estou falando só das mulheres, eu tenho um público bem grande feminino, eu sei, mas da nossa vida, né? Porque quando a gente está numa véspera de prova, sabe, gente, a gente começa muitas vezes a pensar se vai dar tudo certo. E uma coisa que a gente quer muito é apoio. A gente sempre quer apoio. Às vezes, a gente quer apoio das pessoas, assim, que menos se importam da gente passar o ano na OAB. Porque para elas não faz diferença. Porque as pessoas, a maioria das pessoas muito importantes pra gente, não faz diferença a gente passar na OAB ou não. Não faz diferença se você fez direito, não faz diferença se você é branco, se você é preto, não faz diferença nada. Não faz diferença mestre, doutor, advogado, professor, médico, nada. Os nossos amigos de verdade, as pessoas que gostam da gente de verdade, isso não importa. Simplesmente não importa. É louco, né?
E só que a gente fica buscando essa aprovação. Sempre a gente busca essa aprovação. E na vida, a gente vai ser muito julgado, sabe, gente? Muitos de vocês que me ouvem estão sendo julgados por não estarem aprovados na OAB ainda, né? E isso causa uma tristeza. Olha, eu fico até emocionada, porque eu vivo isso com vocês. E causa uma tristeza tamanha, porque será mesmo que eu tenho que ter um rótulo de aprovado na OAB para ser alguém na vida? Ou para ser valorizado por alguém na minha vida? Para ser respeitado por alguém na minha vida? Será que o meu salário tem que ser de mais de R$1 milhão por mês para eu ser alguém na vida? Então, por que eu tô falando de tudo isso? Porque a gente vive a nossa vida, gente, influenciado por um monte de coisas. Um monte de gente falando um monte de coisa. E às vezes a gente passa muito tempo querendo agradar essas pessoas, e quando a gente chega lá e agrada, não muda nada. Não muda nada. Ou vai ser indiferente. Então, os casos que aconteceram agora, por exemplo, né, de aborto, não aborto, a pessoa quis doar um filho, não quis doar um filho, reflete comigo. Tanto faz o que eles fizessem, elas fizessem, ia ter alguém para meter a colher. Ia ter alguém para meter a colher, porque a vida é assim. A gente passa muito tempo sofrendo, tentando agradar todo mundo, tentando ser legal, tentando entender o lado do outro, as razões das outras pessoas. A gente passa muito tempo. Eu mesma sou uma que, olha, preciso aprender muito ainda. Fico tentando entender a infância. Nossa, sofreu. Mas você, nem ninguém pode esquecer que você precisa ir para a tua OAB com o coração aberto por você. Não é por ninguém. E nem para cobrar ninguém também. Sabe aquelas mães que falam, eu fiz tudo pelo meu filho. Ou o pai, não, você tem que fazer por você. Para depois não ficar botando cobrança nos outros. Você quer passar na OAB? Então você vai fazer por você. Não vai fazer pela sua mãe, pelo seu pai, pelo papagaio, não. É seu. Precisa pegar esse rojão da aprovação e segurar ele nas suas mãos. E não ficar fazendo pelos outros. Se você me disser assim, Gi, eu quero passar na OAB porque eu quero fazer um mundo melhor, altruísmo, eu vou entender, porque eu tenho esse sentimento. Porque eu quero muito que o mundo seja melhor para todo mundo. Só que aí, quando a gente é altruísta, a gente tá pensando no mundo. A gente não tá pensando em uma pessoa, ou duas, ou três. A gente tá pensando no mundo melhor pra humanidade. É muito maior. Eu consigo entender. Agora, quando eu começo a ficar terceirizando que eu vou passar por causa de não sei quem, ou porque alguém me mandou, eu indiretamente terceirizo as coisas que dão erradas também. Entende? Então eu queria que você botasse a certeza dentro do teu coraçãozinho essa semana que você vai fazer o melhor que você pode com o que dá. E vai por você. Você não é um bebê mais, você não é uma criancinha. Você precisa se comportar como adulto. Essa semana aconteceu um episódio comigo, me fez refletir, porque assim, tem muito adulto se comportando como criança. Sabe? É muita manipulaçãozinha. É muito joguinho. Parece que a vida é um jogo, sabe? Fala uma coisa pra ver se o outro cai. Se você é um adulto e tomou uma decisão, você tomou a decisão de fazer sua OAB com todo o coração, eu quero que você tome essa decisão comigo. Toma a decisão de fazer a OAB com todo o coração. Eu não tô aqui à toa, tossindo, doente. Eu sei que eu não tô. Eu tô aqui pra você que precisa ouvir o que eu tô falando. Vamos combinar de fazer essa OAB de todo o coração? Vamos lá, fazer de todo o coração, sabe? Igual vai ser como quando eu chego na frente de uma cachoeira muito linda, que eu sei que ela tá gelada, que vai me dar um choquinho, mas ela é tão linda e eu quero tanto mergulhar que eu vou. E acabou. Então vamos combinar de todo o coração? Porque a partir do momento que um adulto combina de todo o coração, ele faz dar certo. Quando a gente decide de todo o coração, as coisas dão certo. Você precisa dar o primeiro passo, porque Deus, tem uma frase que fala, né? Deus dá o resto do chão. E dá mesmo. Agora, se eu me coloco
se nessa plena segunda-feira você se coloca numa posição de criança, que fica falando, fala uma coisa, depois fala outra, depois fala uma coisa, depois fala outra, e não é firme no que você está fazendo, qual é a chance de dar certo? Quem é que acredita em você? Se você cada hora fala uma coisa. Quem é que tem firmeza numa pessoa que cada hora tá de um jeito, que não consegue ser consistente, que não consegue ser firme, que não consegue arrumar o que tá errado, mas simplesmente cada dia que o estudo não dá certo, joga todos os livros para cima e desiste. E desiste que nem uma criança birrenta. E faz isso com estudo e faz isso com tudo na vida. Com relacionamentos, com trabalho, joga tudo, achando, né, e esperando que algum adulto vá salvar ele. Às vezes salva, mas até quando? Até quando vão te salvar? Então tá na hora da gente se salvar. E da gente também escolher, que é o que eu vim falar no começo da nossa live. O que eu estou ouvindo e o que está me influenciando. E eu tenho que ter peito para assumir as decisões que eu tomo e seguir em frente. Quando a gente toma uma decisão, gente, não adianta depois pedir desculpa, pedir perdão, que nem a gente está vendo nesses problemas humanitários que estão acontecendo. Não adianta pedir desculpa. Ah, eu pensei, eu disse, eu queria. Não, meu amigo. Falou, acabou. Fez, está feito. O que você pode é trilhar diferente. Então, por exemplo, não estudei até agora para a OAB. Então, essa semana eu vou me dedicar a revisões. Eu vou acordar cedo e vou ver todas as revisões que eu puder. Ou eu vou pegar lá na plataforma os artigos indicados e vou ler todos, grifando no meu vademecum. O que passou já foi. E o que você fala e não faz é nada. Falar e não fazer é nada. Porque ninguém acredita em você e nem você acredita em você, nem seu cérebro acredita em você. Então chega um momento da virada, como nós estamos agora nessa semana, que eu preciso me esforçar para fazer o mínimo para a OAB que está chegando. Que a gente não vai desistir dessa OAB. Eu quero que você enfrente de peito aberto. Mas eu quero que você faça por você. É isso que eu vim falar hoje. Tô no frio já, aqui tá ficando gelado. Eu quero que você faça por você. O quanto você quer fazer por você. Por você. João, Maria, Cleide, Leila, Cacá, a Momô, seja quem for, a Cris, Pedro, João, Paulo, Mauro. Por você. A vida é só sua, tá nas tuas mãos. Você pode tentar se esconder, sabe? Você pode se encher de trabalho para não realizar o seu sonho, tá? Você pode arrumar um monte de desculpa, um monte de novos projetos. Você pode se afogar no meio de um monte de papel, de um monte de livro, de um monte de problema. Você pode gastar o tempo da sua vida tentando resolver problemas dos outros. Mas você não tem como se desvencilhar de você mesmo. Então, ao invés de você sentir que você é uma prisão dentro de si, por que você não aproveita esse tempo? Sabe, gente, quando a gente fica doente, agora como eu, né? Quando a gente positiva o Covid, você começa a pensar nessas coisas, sabe? E começa a pensar que, às vezes, como que a gente quer viver. Você quer viver igual aqueles desenho animado que vai andando e fica uma nuvem de um monte de raio em cima, que é só problema? Você só chega perto das pessoas para criticar, você só chega perto das pessoas para reclamar, nada nunca tá bom, é um saco, sabe? Só quer fazer as coisas do seu jeito, não tem nenhuma flexibilidade. É isso. Você gosta de quando chega gente perto de você que só reclama? Só arruma confusão, só arruma defeito, não consegue, não tem senso. Sabe, ver uma pessoa em dificuldade, em vez de pelo menos calar a boca, piora a situação. Será que a gente tá fazendo isso? Você tá fazendo isso? Ou alguém tá fazendo isso com você? Porque se alguém tá fazendo isso com você, não importa que falta uma semana pra OAB. Tá na hora de tirar da sua vida. Você precisa escolher.
A gente não tá aí a Deus dará para aceitar tudo que vem, gente. Não, não. A gente tá aqui para escolher e para escolher melhorar também. Infelizmente, a gente tem as relações que são normais, né? Entre seres humanos, amigos, não amigos, família, trabalho. E cada um é de um jeitinho. E a gente já, adultos, evoluem e vem as diferenças. E se não bate, a gente respeita. É só isso. A gente precisa gastar nosso tempo e energia para mudar a gente, não os outros. Você não vai mudar ninguém. Pode ser que você se mudando pode ser o exemplo para outras pessoas. Agora, se você ficar perdendo tempo e não fazendo a sua vida, construindo a sua vida, porque você quer mudar outra pessoa, outras pessoas, sabe? Sabe aquelas pessoas que ficam gritando o tempo inteiro dentro de casa? Fulano faz não sei o quê, ciclano faz não sei o quê, beltrano faz não sei o quê. Aquelas pessoas que em grupo de WhatsApp que fica berrando e determinando e xingando. Sabe, gente que bota apelido nos outros, tira sarro. Adulto, tô falando de adulto, tá, gente? Não tô falando de criança, não, tô falando de adulto. Porque se você tá nesse nível de doença, de só reclamar, de só pedir e não realizar, precisa melhorar. E essa semana é uma boa semana para isso, porque é uma semana da virada. É uma semana muito especial e ela vai passar muito rápido. Então não tenha medo do que você vai fazer essa semana de diferente. Não tenha medo que as pessoas não entendam que você vai ficar talvez um pouco diferente essa semana. Que talvez vai te dar uma loucura e de repente você vai cortar o cabelo, vai pintar o cabelo de cor diferente, sei lá. Ou vai sair para andar, coisa que você não faz há muitos anos, há muito tempo. Ou de repente você vai ter vontade de comer uma salada. Eu não sei, você vai fazer alguma coisa diferente. Ou botar uma bermuda. Não sei. Não sei. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a mudança, pequenas mudanças nossas, fazem grandes diferenças na nossa vida. Porque a gente começa a olhar para si. A gente começa a olhar para o espelho. Olhar pra gente. E ver que a maioria das coisas que a gente reclama, critica, incomoda, até as pessoas que incomodam a gente, elas só incomodam porque a gente se identifica com elas. A gente não quer. Ou a gente se identifica ou pro bem, porque é igual, ou porque tem inveja mesmo. Né? Tem inveja mesmo. Inveja, daí? Tem inveja. Aí xinga, né? Aí é mais fácil depreciar do que deixar a pessoa viver. Presta atenção no que faz diferença na sua vida. Essa semana fica com coisas gostosas perto de você. Essa semana não é semana de dar colo para ninguém. Não é semana de ser ombro amigo de ninguém. Essa semana é só sua. Então, faça essa semana só sua. Bota o povo para se virar em volta de você. Criança, adulto, só se for bebê que não dá. Mas o resto vai aprender. É uma grande oportunidade para você se cuidar, para você exercer seu autocuidado, para você mostrar para você o quanto você é importante e a gente fazer o nosso combinado, que é vamos para a OAB de peito aberto. Vamos para a OAB de peito aberto. Eu não vou falar ainda que você vai ir na loucura para a OAB, não. Não tá na hora. Hoje ainda é segunda-feira. Tem muita revisão acontecendo, tem muitas horas para estudar. Então, se eu sei que se eu fizer alguma coisa ou não fizer, sempre vai ter alguém que vai falar, eu tenho que me importar? Não. Faça o que você quer fazer. E coloca no coração a certeza da sua aprovação. A certeza que dá para ir mais um pouquinho. Dá para ir mais um pouquinho. E a gente vai. O que eu te dou de dica final aqui? Eu achei super interessante de manhã. Eu tenho mais proximidade com os alunos do treinamento, mas eu tenho os outros alunos abertos que me ouvem, né, na contagem regressiva. Seria muito interessante se você pegar revisões que já são gravadas,
você colocar ela numa velocidade um pouco mais alta e escutar as matérias. Eu começaria com as matérias que eu mais desempenho ou gosto, para depois eu ver as matérias que eu não tenho a menor ideia. Gisele, eu faria isso. Então, escolha sempre, acredito que vocês consigam ver 2 a 3 revisões de matéria num dia. Tentem pegar revisões bem diferentes. Então, assim, por exemplo, constitucional, penal, processo civil, tributário, tá? E assim vai. Estamos combinados? Bom, eu termino por aqui, então, o nosso 6º dia. Faltam 6 dias para a OAB. A OAB tá aí. Abra seu coração. Se proteja essa semana. Essa semana é um campo minado. É igual a entrada da prova, né? Que os portões são campos minados. Essa semana, não aceite briga. Não aceite gente confusa. Não aceite inferno de ninguém na sua vida. Não aceite. Não aceite reclamação. Não aceite crítica. Essa semana, não. Não, essa semana não. Não aceite gente que só pede favor para você. Não aceite gente que só lembra de você quando precisa. Não, essa semana não. Essa semana é sua. E se de todo o teu coração você decidiu, tá decidido, que vai ser uma semana gostosa, boa, que você vai viver um dia de cada vez e vai aproveitar para estudar nesses dias. Domingão tá aí e vai dar tudo certo, tá bom? Pessoal, autocuidado. Autocuidado. Um beijo, gente. Tchau, tchau.